A paz do Senhor, amém. Vamos fazer uma oração, mais uma oração e pedir ao Senhor a graça para nós continuarmos no catecismo. Precioso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, por tua bondade, por tua graça e por tua misericórdia. Que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e nos abençoe nesta manhã, por meio da tua palavra, iluminada pelo Espírito Santo em nosso coração e nossa mente, para vivermos a tua verdade e andarmos na tua verdade. No precioso nome de Jesus, amém. 1 Pedro, capítulo de número 3, verso 15, esse é o nosso texto. Sempre será o nosso texto. Nós iremos iniciar todas as vezes que a gente estiver aqui na escola e estiver trabalhando com o catecismo. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nesse ponto aqui vai ser de mais importante para nós, porque são dois sacramentos que a gente costuma celebrar na igreja. Talvez o batismo seja o mais esporádico, mas todo mundo que já entrou ou já foi batizado, ele sabe desse sacramento. Mas a ceia, ela como é mais rotineira na nossa vida, ou seja, todo mês, e para nós da igreja ela é celebrada 2 vezes, tanto no primeiro domingo quanto hoje, no segundo domingo de cada mês. Seria interessante para que a gente entendesse cada vez mais a respeito exatamente dessa esperança, porque muitos entram na igreja e não sabem exatamente o que significa a ceia do Senhor. E hoje a gente vai ter a oportunidade. Na pergunta 68 ele diz: quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Antes de eu responder essa, que todo mundo já sabe, basicamente, a 67, só para a gente voltar lá, diz: então, tanto a palavra como os sacramentos têm a finalidade de apontar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como o único fundamento de nossa salvação. A resposta sim, pois o Espírito Santo ensina no Evangelho e confirma pelos sacramentos que toda a nossa salvação está baseada no único sacrifício de Cristo na cruz. E aí ele vem com a pergunta de número 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Cristo instituiu 2 sacramentos, o santo batismo e a ceia. Espero que a gente consiga chegar à ceia, mas eu acho difícil a gente chegar à ceia hoje. Mas a gente vai iniciar pelo batismo. Pergunta 69. Como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para seu bem? A resposta? Muito bem, como é essa promessa que Deus ensina, ou no caso Cristo ensina pelo batismo e garante para nós esse sacrifício? Eu queria que você desse uma olhada em Mateus 28, 19. Ele vai ensinar. Mateus 28, 19, texto bem conhecido nosso. Pode ler, quem achou. O batismo aí, ele está dizendo só batismo, ele não está dizendo nada a respeito da água, correto? Mas a gente já entende que é a água, e a gente vai mostrar isso mais adiante. E acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma. Isto é, todos os meus pecados. Agora a gente vai olhar exatamente o batismo, porque ele é água. Mateus capítulo 3, verso de número 11.
Outro abra uma Bíblia em João, capítulo 1, verso 33, perdão. Mateus 3:11. Quem achou pode ler. Muito bem, de quem é que está falando isso? Eu batizo com água. João Batista. João Batista. Aí ele disse, ele é o precursor. Ele estava iniciando o processo de batismo de arrependimento. Ou seja, percebe que em todo o tempo do antigo Israel, os profetas sempre chamavam o povo ao arrependimento. Eles sempre convocavam o povo ao arrependimento. Em todo o tempo da história de Israel, toda vez que o povo se afastava de Deus e caía em pecado, adorando outros deuses, ou se afastando literalmente como estava nessa situação, Deus levantava um profeta para trazer o povo ao arrependimento, para voltar às suas primeiras obras, para voltar à adoração ao verdadeiro Deus e único Deus. Só que há um detalhe interessante nessa história, é que todas as vezes que o profeta levantava para repreender o povo e exortar o povo a voltar a Deus, a Bíblia declara que não havia batismo. Em nenhum tempo da Escritura Sagrada, nenhum batismo foi ocorrido. Ainda que houvesse elementos, sombras, de que estava havendo um batismo. Mas o povo não sabia que estava sendo batizado. A gente só dá a entender, a gente só vai saber que o povo estava sendo batizado, porque Paulo ele vai dizer claramente que o povo foi batizado. Depois eu mostro mais a respeito disso. Mas o que é importante é que quando o povo estava se afastando de Deus, e a gente vê isso claramente no livro de Juízes, que é um tempo mais difícil de Israel, pelo menos é um dos tempos mais difíceis, quando entra na parte da monarquia, tanto Saul quanto Davi, e aí depois Salomão, e assim tantos os outros reis que vão se levantar, até o tempo do exílio, a Bíblia declara que os profetas se levantavam e o povo voltava, ou o rei se arrependia, ou algum desses eventos, mas nunca acontecia um batismo. O que acontecia? Acontecia uma renovação de aliança. O povo via, principalmente nos reis, pelo menos 3 reis fizeram isso, que eu lembro. O primeiro rei é Asa, se eu não me engano. O segundo rei é Josafá. O terceiro rei, Josias. Todos esses reis, percebendo que o povo estava idólatra, e os seus pais, no caso, os pais do rei, os seus antecessores, também se afastaram de Deus. O que ele fazia? Ele voltava para o culto, restaurava a casa do Senhor e fazia uma aliança novamente com o Senhor. Uma aliança num pacto, ou seja, reavivendo ou reacendendo a chama da antiga aliança. Nós nos comprometemos a viver diante do Senhor, mas não falava-se de batismo. Aí agora entra o profeta João Batista, o último profeta, o derradeiro, aquele que vai apontar exatamente o Messias, aquele que será o restaurador de todas as coisas. Então, quando o profeta ele chega, no caso de João Batista, ele chega com uma mensagem muito estranha, não exatamente diferente dos outros profetas, mas com um elemento a mais. O que dá a entender exatamente é que todos os rituais que estavam sendo feitos anteriormente e que se fazia agora, não era mais necessário se fazer uma renovação de aliança. E a renovação de aliança sempre acontecia numa Páscoa, quase sempre acontecia na Páscoa, em que o povo voltava, o povo lia de novo as Escrituras, o povo cortava o cordeiro, relembrando exatamente a libertação da terra do Egito, do cativeiro do Egito, e então o povo chorava, se lamentava e Deus abençoava o povo. Só que dessa vez não, João Batista ele é levantado nesse período, e ele é levantado não mais para o templo, não mais para ir no templo, porque todos os profetas iam até o templo, no lugar de adoração, e chamavam o povo para o arrependimento. Agora João Batista ele tem uma outra história. Ele não caminha nas cidades, ele vai para onde? Para o deserto. Quem ele vai encontrar no deserto? A quem ele busca no deserto? Significa dizer que era como se Deus ele estivesse novamente chamando o povo para um caminhar vivo com ele, diferente do andar que estava se vivendo em Jerusalém, dentro do centro de Jerusalém. Ele não foi nem chamado para estar, todos os profetas foram chamados para estar dentro da capital.
Ou era Samaria, no estado de Israel, ou era em Jerusalém, no estado de Judá. Como Samaria já havia se perdido e o povo das 10 tribos já tinha ido embora há muito tempo, e o povo que foi para o exílio, ele retornou sendo somente esse povo da tribo de Judá em sua grande maioria. O resto de todas as outras tribos estavam inclusas no meio deles, mas não eram mais proeminentes, já não eram mais, não tinham mais um cabeça ou um líder. Pelo menos não se mostra isso nas Escrituras Sagradas. Ainda que cada um tivesse a sua própria tribo e soubesse, como se fosse um integrante no meio do povo de Judá. Contudo, João Batista, ele não vai para Jerusalém pregar o arrependimento. Ele vai para o deserto e ele aparece com um elemento, o batismo. Ele aparece com um elemento que não é novo. Esse elemento água já era mostrado há muito tempo no Antigo Testamento como algo de purificação e limpeza para Israel. Só que aí, detalhe, ele é como se ele estivesse soltando ou dissociando esse evento de purificação do templo. Por que ele vai fazer isso? Porque o templo está totalmente contaminado e a adoração que se fazia no templo já não era mais verdadeira. De maneira que até o próprio Cristo que vai vir, ele vai ser exatamente o sinal de que aquele templo será totalmente removido e todos os sacrifícios que ali se efetuam serão removidos. Os únicos elementos que voltariam para estar exatamente em Cristo, e o templo passaria a ser a própria igreja de Deus. Por isso que quando a gente se reúne aqui nesse lugar, somos nós o templo de Deus, não é esta casa. Esta casa sempre foi chamada casa de oração, sempre será chamada casa de oração, em que o povo de Deus se reúne para estar orando e adorando a Deus e ouvindo sua palavra. Mas templo mesmo é a igreja que Deus restituiu, ou a igreja que Deus resgatou e que implantou, e é o seu corpo onde habita o Espírito Santo. O templo de Deus é onde habita o Espírito de Deus. E onde habita o Espírito de Deus? No corpo que se chama a igreja, cuja a cabeça é Cristo. Muito bem, então João Batista ele vai para o deserto, perto do Rio Jordão, e as pessoas começam a fluir para ele. É muito interessante, porque como é que grande multidão estava indo até o deserto, ao ponto dos líderes de Jerusalém mandarem alguns dos seus servos, vão até Jerusalém, vão até o Rio Jordão e pergunte quem é esse homem, por que ele faz essas coisas, se ele é um profeta, se ele é o Cristo, o que ele é? E os homens vão, e essa história está mostrada exatamente em João capítulo 1, vai narrar a história de João Batista muito antes do que apenas a pregação dele e o batismo que ele vai fazer com Jesus. E aí eu queria que você olhasse João capítulo 1, verso 33, quem achou pode ler. Muito bem, então aí João Batista ele disse, eu não conhecia quem seria o Messias, mas ele disse uma coisa, o que é que ele não conhecia? Ele não conhecia quem realmente era o Messias, ele conhecia Jesus. Ele tinha ideia claramente que Jesus era o Messias, mas ele não tinha certeza de que realmente Jesus era o Messias. Quando ele ia ter essa clareza? Quando Deus falou para ele, vai para o Jordão e começa a batizar. E quando começares a batizar, vai vir uma pessoa, e essa pessoa, quando tu vires o Espírito Santo descer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Messias. Então ele se aquietou e ficou esperando exatamente essa profecia se cumprir. E aí ele começou a batizar. E ele batizou por cerca de 6 meses, e a multidão começou a vir muitos. Aí que Jesus vem e aparece exatamente nesse cenário. Ele anda, caminha, e é interessante porque quando ele anda e caminha na direção de João Batista, ele disse, tu vens a mim para ser batizado, sou eu que tenho que ser batizado por ti. Ele está falando de quem? Do batismo do Espírito. E aí ele disse, não, é importante que se cumpra toda a justiça, faz agora o que tem que ser feito.
Então ele se batizou. Aliás, João Batista o batizou. Ao ser batizado, a Bíblia declara que o Espírito desce sobre Jesus e então ele sabe que ele é o Cordeiro de Deus. Mas é tão interessante porque, apesar de João Batista só vai ver isso, o sinal, depois que ele batizar Jesus, quando ele vê o Messias, ele já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já aponta para o Messias, ele já aponta para Jesus, conhecendo no seu coração que não tem chance nenhuma de ele ser outra pessoa a não ser o Cristo, o seu primo. E aí o que acontece? Quando ele é batizado, realmente sela a profecia no seu coração, dizendo: realmente eu estava certo, o que o meu coração sentia, que ele era o Messias, agora é confirmada pela visão que eu tenho do Espírito descendo sobre ele. Muito bem, esse é o batismo de João. João, ele batiza com água para o arrependimento. Que arrependimento? Que arrependimento, Yara? Dos pecados. Que pecados? De todos? Irmã Noemi, que é a mais jovem aqui da classe, me diga, irmã. João Batista batizava para arrependimento de pecados. Que pecados? Todos os pecados. Havia algum pecado que ele estava chamando para arrependimento e que o povo ainda não tinha? O povo de Israel. O povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Não acreditava em nada, é muito, né, irmão? Mas, por que eu estou perguntando isso? João Batista batizava, né, para arrependimento, correto? E nós batizamos para quê? Obediência. Nós batizamos porque, Tiara? Foi batizado, não foi, Tiara? Pequena ou grande? Os dois? Não, lá é o batismo, a outra é a profissão de fé. E aí? Não é, batismo é lá no início, aliás, é só confirmação do que tu quisesse. Mas tá bom. Mas por que a gente é batizado? É uma aliança, mas por que a gente é batizado? É para arrependimento? Tudo bem, mas se a senhora fosse grande, e se a senhora fosse batizada também na presbiteriana, o que seria? Batismo de arrependimento ou não? E João Batista batizava para quê? Qual é a diferença daquele batismo para esse? Como assim? Velho e novo? Como assim? Hein? É o mesmo? Não é o mesmo. Sabe, Sayonara? Batismo de João Batista. Qual é a diferença do batismo de João Batista para o nosso batismo? O batismo que Jesus instituiu. Tem diferença? É de Jesus, né? É uma boa diferença, só que não explica nada. Não entendi. Tá. E o batismo de João era o quê? Da antiga aliança. É basicamente nessa linha mesmo que está acontecendo. Qual é a diferença? Que João
Quando ele batiza, ele chama o povo para o arrependimento, para crer que o Messias está vindo. Agora, quando Jesus ele batiza e ele pede para batizar, lembre-se que os discípulos de Jesus estão batizando ao mesmo tempo que João Batista, ao ponto de vir mais gente sendo batizada por Jesus, ou melhor dizendo, pelos discípulos de Jesus, do que por João Batista. Por isso que ele chega ao ponto de dizer: Senhor, aquele que tu batizaste no Jordão está batizando mais do que tu. Olha só, tem mais gente para o lado dele do que para ti. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas ainda era o batismo de arrependimento, como de João, para que o povo voltasse para Deus, primeiramente, voltasse dentro da aliança e pudesse esperar e renovar a sua esperança exatamente no Messias que haveria de vir, que no caso já estava diante dele, que era o Cristo. Quando o Cristo morre e ressuscita, aí ele pede: batizam agora em quê? Hein? Não, mas ele batiza no nome de do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa que o testemunho de João Batista, ele não falava nada disso. Ele só era batismo para arrependimento, para voltar-se à aliança. Tipo, renovação da aliança para se prepararem para o Messias que havia de vir. Quando Cristo ele morre, ele estabelece a nova aliança. E ao estabelecer a nova aliança, ele pede de novo o arrependimento. Para que quando esse evangelho chegasse ao coração das pessoas, chegasse não somente para que eles entendessem a antiga aliança, mas entendessem a nova aliança que Cristo agora está dando para eles. Ou seja, o arrependimento era um arrependimento de pecado baseado numa pessoa, no sacrifício de Cristo. Essa é a nossa grande diferença do nosso batismo para o batismo de João Batista. Porque o nosso batismo é arrependimento de pecado, Mas que pecado em particular? Que o Messias morreu pelos nossos pecados. E nós devemos acreditar nisso. Por isso que nós batizamos na morte de Cristo. Essa é a nossa grande diferença. Que a gente vai para o batismo batizando na morte. A gente se une na morte de Cristo. A gente vai comentar mais um pouco sobre isso, mas essa segunda diferença é enorme para nós. Todos aqueles que foram batizados de João Batista e que receberam Cristo tiveram que ser batizados novamente. Tem um texto em que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele encontra um grupo de discípulos que eram de João Batista, e ele disse: vocês se batizaram? Disse: batizaram? Sim, a gente se batizou. E qual foi o batismo? A gente se batizou no batismo de João Batista, mas João batizava e pedia, era um batismo de arrependimento. O que a gente está aparecendo para vocês é que vocês devem se batizar em Cristo para receber o quê? O dom do Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja batizado, para que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Ele disse: a gente nem sabe desse negócio chamado de Espírito Santo, nunca ouviu falar disso. Aí ele ora pelos outros e as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo seria exatamente a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não confessavam Cristo. E quando não se confessa Cristo, Cristo é o único para nos dar o seu Espírito. Deu para entender até aí? Tranquilo até aí? Então, qualquer um que perguntar qual é a diferença entre o batismo de João e o nosso, é arrependimento. Um é para voltar à aliança, para crer no Messias que haveria de vir. O nosso batismo é um batismo exatamente crendo que Jesus morreu pelos nossos pecados e nós estamos morrendo junto com Ele na cruz. O batismo nosso é um batismo de arrependimento por causa do Cristo que morreu por nós. Só que tem um detalhe: quando a gente deu, porque João Batista batizou, né? Eles já se arrependeram. Mas se arrependeram para... Não entendi. Quem? Muito tempo, muitos anos depois. Não foi na sequência, foi muitos anos depois. Eles já tinham ido embora. São tipo assim, pessoas que, tipo do tempo de Pentecostes, que as pessoas iam, visitavam.
talvez num desses eventos, eles se encontraram com João, eles se arrependeram dos seus pecados e voltaram para suas terras. Anos depois, o apóstolo Paulo, nas suas peregrinações, ele encontra com esse grupo de discípulos de João. Vocês já se batizaram? Aí disse, sim, no batismo de... Não, João batizou para arrependimento. Mas vocês têm que ser batizados em Cristo para receber o dom do Espírito Santo. Aí disse, a gente nem ouviu falar que tem Espírito Santo. Aí por isso aí ele vai e ora e eles são batizados e o Espírito desce sobre a vida deles. Tá? Uhum. É porque o que a gente faz com o batismo nas águas, ou o batismo com água, seria interessante, é como eu estava falando com a Yara ontem. Eu disse, existem algumas coisas dentro da vida da igreja que devem ser muito bem fechadas no nosso coração para a gente não entender e nem interpretar de maneira errada. Quando Deus instituiu tanto a ceia quanto o batismo, Ele estabeleceu exatamente os elementos. E aí eu posso falar algumas coisas para vocês desses elementos. A primeiro, ceia, quais são os elementos? Vai lá, presbítero, quais são os elementos da ceia? Pão e vinho. Vinho ou suco de uva, correto? Deveria ser vinho, não deveria ser suco de uva não. A gente está errado em oferecer suco de uva. Mas depois a gente ajeita esse negócio. Tem que ajeitar, irmão, tem que acertar as coisas. Foi Cristo que instituiu, porque a gente vai mudar. Mas ainda assim está dentro do suco da videira. Vamos lá. Pergunta, quando Cristo instituiu dá uma licença aqui. Ele deu um cálice desse para cada um na ceia? Deu um cálice grande desse para cada um na ceia? Só um cálice para todo mundo. Por que a gente fez isso? Higiene. E Jesus não é higiênico. É ou não é? Então Jesus era sujo. Estamos entrando. Está dando para entender aonde eu estou querendo chegar com vocês? Não, né? Lógico que não. Quem fez isso? O homem. Calma lá. Jesus mandou que a gente fizesse isso? Tá. Vocês sabiam que existem ceias? Se a gente quisesse ser fiel às Escrituras, tinha que ser um único cálice, e o cálice era passado por todas. Lógico, 12 pessoas, está tranquilo, mas 30, 40, 60, ou 3.000. Depois do 10º, quem fosse ceia do Senhor ia sentar logo na primeira aqui, porque eu quero tomar o primeiro gole, porque quando chegar no 20º, só tem baba. Mas eu tomei uma ceia assim. Na Tailândia se tomava na ceia de uma igreja, Moraiva Church, onde a gente casou, era um cálice, eu nunca tinha tomado dessa forma, um cálice bem grande assim, não tem nenhum por aqui, um cálice bem grandão, uma taça gigante, né? O cara derramava todo o vinho lá, olha só, e a ceia era, quem vai cear, ficava aqui, vinha para frente e fazia tipo um círculo, quantas pessoas fossem cear. Nesse dia deve ter dado umas 30 pessoas. O sacerdote, né, no caso, o sacerdote é feio, né? O pastor pegava o cálice, vinha com um lenço, chegava com você. Ele tomava o primeiro, né? Aí dava para você, aí ele pegava a borda onde você tomou, limpava aqui e girava isso. Aí dava para a Sanara tomava, ele girava, ia dando. Se já fez a curva, né? Aí já sabe. Terminava. Foi assim que Jesus fez? Não, ele pegou o cálice e deu para eles. E cada um foi tomando. Chega e embrulhou o estômago. Vou só mais uma. Se eu não me engano, foi na Venezuela que aconteceu isso. O missionário foi para lá, foi pregar,
pastor brasileiro, foi pregar na Venezuela, numa das igrejas lá. Era dia de ceia. Vamos ceiar? Vamos. Também pegou um cálice, colocou na mão. Ele pensou, disse, você vai celebrar a ceia. Beleza, vou celebrar a ceia. Aquele cálice, ele pensou que seria a representação de toda a igreja, que é o cálice na nova aliança, beleza. O cálice estava cheio até 2 dedos, assim. E cada igreja, cada irmão recebeu um cálice desse tamanho. Vamos ceiar. De vinho não. Jesus ensinou isso. Estava errado? Está certo, então? O outro está errado e o nosso está certo. Não. É isso. Calma lá. Vamos por parte, nem Jack Estripador, né? Vamos por parte. Primeiro, quais são os elementos da ceia? Pão e vinho. Ele disse a quantidade de vinho que a gente tinha que tomar para ceiar. Então, se eu colocar uma grande quantidade e uma pouca quantidade, é suficiente? Estaria certo? Porque é vinho. Se eu colocar suco de laranja, estaria certo ceiar? Rapaz, a gente não tem uva, acabou a safra, não tem, só tem suco de laranja. Vamos fazer a ceia com suco de laranja? A gente pode fazer isso, colocar água e orar. Se não transformar, a gente toma então com a água a ceia do Senhor, porque não temos vinho. Tomamos ou não tomamos? Errado, isso é pecado, porque Jesus instituiu vinho. Não misture os elementos, porque o vinho tem uma representação bíblica, simbólica, e não pode. Se não tem, é Deus que se resolva. Se Deus se resolve, então eu não mexo nisso, porque Ele mandou porque a gente tomasse o quê? Vinho. Não é suco de laranja, não é suco de limão, goiaba, não é. A gente não erra nisso, porque Deus mandou que a gente tomasse o vinho, ou no máximo esse suco de uva. Passou daí, mas aconteceu uma catástrofe, todas as vinhas morreram. Então nunca mais a gente toma, até que Deus faça brotar de novo o suco da videira. Porque foi isso que Ele instituiu. Quando a gente muda esses elementos, a gente está mudando a teologia das coisas. Porque existe um significado no vinho, que o vinho representava o sangue, quem falou foi o Cristo. Se a gente alterar isso, a gente não está indo pelas Escrituras. E se a gente abre margem para começar a alterar as Escrituras, porque a gente vai se tornar diferente ou melhor do que as outras pessoas que alteram as Escrituras conforme a sua vontade. A gente cai no mesmo erro. Mas Abraão, a gente vai ficar sem ceia. Quem é culpa disso? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Fala, Liane. É de Deus. Deus é o provedor de tudo. Se Deus está me tirando o pão, se Deus está me tirando o vinho, acabou. Ele não quer que eu ceie. A igreja está muito errada para Ele nos privar disso. Está muito errada. É como no tempo de Israel. O povo está tão errado, sabe o que eu vou fazer? Vou cortar o sustento de pão e o sustento de água. Porque eles não tenham nada. E então eles se voltem para mim, para eu voltar de novo a dar para eles as coisas mais básicas da vida. A gente não pode alterar. A gente pode tomar o suco de uva dessa forma? Pode. Porque a Escritura não disse nada a respeito de como a gente tem que tomar isso. Qual é a quantidade que me faz com que eu tenha um laço com você? Mas ela disse, é vinho.
suco de uva. E é pão, não é creme crack, não é bolacha Maria. Não é. Se a gente quisesse fazer uma coisa mais fechada, a gente comeria, que a gente vai comer ainda agora, o pão sem fermento. Mas eu tirar o fermento do pão ou colocar o fermento do pão, ainda assim vai ser pão. Eu não posso alterar isso, amados. Eu não posso alterar isso. Isso é o corpo de Cristo. Era melhor que fosse sem fermento, mas ainda assim é pão, porque é o pão da vida. O pão está na história da igreja, irmão, desde o Antigo Testamento. O pão que desceu do céu. Aí Jesus falou: aquele que Deus deu para vocês não foi o pão que desceu do céu. O pão verdadeiro que desce do céu é aquele que dá vida em resgate do homem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então a gente não pode, eu sou a creme crack. Não é, irmão. É por isso que a gente tem que olhar para os elementos. Qual é o elemento? Vinho e pão. Qual é a quantidade de pão? É esse pedacinho só? Pode ser, mas tem que ser? Pode ser, mas pode ser um pão inteiro? Pode. Pode ser aquele cálice todo que foi tomado na Venezuela, que eu nem sei qual foi a igreja, que talvez nem conheçam. Pode. Pode ser tomado um no bico de cada um? Pode. Eu fiquei assim, mas é santo, é só um gole, né? Vamos embora. São coisas diferentes, por quê? Porque Cristo, Ele não disse como a gente deveria fazer essas coisas. A gente está em outra cultura, de fato. Mas os elementos eles não podem, porque é supracultural as escrituras sagradas. Então os elementos e os princípios têm que ser corretos. Se a gente troca, há um grave erro da gente incorrer em pecado nas nossas vidas. Porque vão dar uma interpretação teológica diferente, porque existem elementos teológicos centrais nas escrituras sagradas, para que a gente entenda que ela é uma continuidade. Se a gente troca, a gente perde a continuidade. Perde. E aí a gente começou a fragmentar as escrituras sagradas. E começar a fragmentar as escrituras sagradas é pegar um versículo à toa, qualquer um, e fazer dela a interpretação geral da nossa vida. Formar dela uma doutrina correta. E acabou. Desprovida de todos os outros textos da Sagrada Escritura. Por isso a gente preserva os elementos exatamente para ter continuidade com eles. Passamos da ceia, agora vamos para o batismo. Qual é o elemento do batismo? Água, porque Jesus disse, batizando com água. Os discípulos disseram, batizando com água. João Batista veio batizando com água. Pergunta, qual é a quantidade de água? A Bíblia não pontua isso. Mas a Yara estava com uma dúvida, porque o irmão dela é da Igreja do Véu, e disse que, não sei nem se ele alguma vez pregou para ti. É interessante isso, né? O rapaz passa a vida toda na igreja, e foi uma conversão muito genuína da parte do irmão dela, que estava todo perdido e Deus transformou. Mas aí ele nunca conversou com ela sobre o Evangelho. Aí ele vem no dia e disse, vou batizar, ela contando na família, né? E aí, chega isso no ouvido dele e disse, ô neném, que é assim que chama para ela, tem uma coisa para te dizer, tem uma coisa, o que é? E quando ele já estava indo embora, ele disse, tu sabe que o batismo verdadeiro é nas águas, né? Lá dentro, dá um tibum. Esse batismo que tu vai estar, não vale não. Oxe, me diz, é de Deus ou de diabo? Me diz. Em vez dele se alegrar, poxa, tu vai te batizar, o que foi tua conversão, como aconteceu isso? Ele vai dizer exatamente, o batismo que tu vai tomar, ele nem tem ideia se ela realmente foi convertida ou não. Ele está tão centrado no rito dele, que ele não pensa outra coisa. Sutileza do inimigo. Ele fez com a intenção de colocar e confundir a cabeça dela? Não fez. Ele, na sua ingenuidade, o diabo pegou isso. Bora machucar a Yara. Bora confundi-la. Aí ela não vai estar nem aqui nem lá. Esse é o cuidado que a gente tem, porque a gente não tem cuidado com o Evangelho. Não tem cuidado com o Evangelho. Porque o precioso no batismo, pergunta, batismo salva? Não salva, se não salva, o que a gente está fazendo tanto mistério no batismo?
Tem isso também. Rebatizar. Eu quase passei por isso. Só que o meu pastor disse assim mesmo: qual é a tua igreja? Hein? O batismo? Tibum? Eu? Porque quando eu vim de uma igreja pentecostal que era batismo por imersão, ou seja, você mergulhava nas águas, o pastor batizava a gente, e levantava. Os venezuelanos também, eu acho que o Sayonara passou por isso também, da mesma forma, também por imersão. Muita gente entrou por uma imersão, mas poucas são as igrejas que batizam como a gente batiza. Uma delas é a igreja católica. Não, a igreja católica não batiza como a gente, mas batiza a criança. Ela batiza por efusão, ela pega tipo um bule e derrama a água na cabeça da pessoa. Isso é batismo para eles, batismo de efusão. O nosso batismo é batismo de dispersão. A gente pega um pouco da água, molha a nossa mão e salpica na nossa cabeça. Ou pega a água e joga só um pouquinho só, é o suficiente. Isso é batismo de aspersão. É como se jogasse gotas de água sobre a nossa cabeça. E o último batismo que pode ser celebrado, da forma que pode ser, é por imersão. Então nós temos 3: efusão, aspersão e imersão. Quais elementos dos 3? Que diferença entre um e o outro? Só a quantidade de água. Só a quantidade de vinho. Nenhum e outro está errado, não está errado. Só que qual é alguma coisa que a gente, para a gente não errar de fato e para a gente dizer, porque o nosso batismo é mais certo do que os outros? A gente volta de novo para a continuidade. Em todo o tempo das Sagradas Escrituras, tudo, desde o Antigo Testamento, o batismo que se fazia no Antigo Testamento era sempre por aspersão. Vamos ler esse texto? Se eu não me engano, é 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo número 10. Vamos lá. Verso 1. Olha o que está dizendo o texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, está falando da antiga aliança, estiveram todos sob a nuvem. Sob a nuvem está falando de um povo específico, povo que saiu da terra do Egito. E todos passaram tendo sido todos, assim na nuvem como com respeito a... Presta sua atenção, eles foram batizados na nuvem e Pergunta. A Bíblia declara que quando Deus abriu um mar vermelho, tirando a Yara aí, como Deus abriu um mar vermelho? Decide. Como? Lembra? Saber ele sabe, ele só não lembra. Eu sei disso. Já leu o texto? Ele sabe, só não lembra. Lembra? Como? Soprando. A Bíblia declara que eles chegaram à noite e o vento soprou durante a noite inteirinha. Quando amanheceu, o mar estava aberto. De um lado, uma parede de água, do outro, uma outra parede de água, e Israel começou a andar em pés enxutos. Pergunta, como ele é batizado, esse povo? Respingou, isso é aspersão, não é imersão. Foram batizados na nuvem. A nuvem fazia o quê? Devia gotejar alguma coisa para ser aspersão. É por isso que a gente chama de continuidade. Isso é indício de que realmente a igreja do Novo Testamento era bem mais provável eles batizarem quê? Por aspersão do que por imersão. Aí a pergunta é, por que a gente é batizado por imersão? Porque quando Jesus, o texto diz assim, e Jesus desceu o rio Jordão para ser batizado.
Qual é o rio que você sobe? Nenhum. Vai para qualquer rio, o que é que você faz? Eu tenho que descer para ir no rio. Se ele foi mergulhado, a pergunta é, a Escritura não aponta. Mas você vai ver, todo defensor de batismo por imersão diz que Jesus desceu a água, então ele desceu as águas e ele foi mergulhado. Mas a Escritura não diz isso. Isso é inferência. Ele desceu, então ele mergulhou. O eunuco, ele desceu também. Ele estava na carruagem, ele vai fazer o quê? Descer. Também foi mergulhado. A Escritura diz que as pessoas foram batizadas por aspersão? Nenhum texto diz isso. Nenhum texto. Foi batizado por efusão? Nenhum texto diz isso. Foi batizado por imersão? Nenhum texto. Por que a gente pega por aspersão? Por causa da continuidade. Olha um outro texto para a gente. Estão vendendo alguma coisa, hein? Toda vez que faz esse chocalho, eu me lembro da minha cidade. Para vender casquinha, né? Casquinha, não sei se vocês sabem, umas casquinhas assim, tipo de... Eu não sei muito bem o nome disso, mas é uma casquinha, tipo de sorvete, mas não é de sorvete. Cascalho, né? Eu acho que era o nome que dizia, sei lá. Toda vez que bate o sininho, a gente já sabia. E o cara não gritava, não fazia nada, só tocava aquele sininho, assim mesmo. Mas tá bom. Vê Hebreus, capítulo número 9. Verso de número 9 diz assim. Hebreus 9, 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablusões, impostas até o tempo oportuno da reforma. Ele está falando que todos os rituais do Antigo Testamento que se fazia no templo, todos eles, não passavam apenas de ordenanças da carne, ou seja, ordenanças externas. Baseadas em quê? Em comida, bebida e diversos outros tipos de situações. Imposto até o tempo da reforma, ou seja, aquilo foi para sustentar o povo até que viesse o perfeito, porque aquilo era apenas a sombra e não a realidade. Era a figura e não a realidade. E aí ele continua dizendo: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos, isso é Antigo Testamento, sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, ou seja, exteriormente, porque os sacrifícios que se fazia só dava para uma purificação, cobrindo exteriormente, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Olha como ele vai entrar. Consciência de obra morta, ou seja, o que Cristo faz, ele paga e liberta a nossa culpa. É por isso que uma coisa que a gente tem que entender, que quando Cristo nos salva, ele nos liberta da culpa do pecado e não da presença do pecado. O pecado ainda está em nós, mas a consciência de que a gente está condenado e culpado e não tem chance, ele nos removeu, porque ele pagou o preço. A gente agora luta com o pecado, a presença dele é real, mas ele jamais leva a gente a ter uma vida de cabeça para baixo, como um derrotado, porque essa culpa foi removida. Não foi uma culpa do dia de hoje, foi uma culpa do passado, do presente e do futuro. Nada do que você venha fazer, Cristo, ele pagou o preço. Por isso é uma consciência culpada, ela é removida de nós. E aí ele diz assim mesmo,
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário também que intervenha a morte do testador. Lembrando, o testamento aqui é a primeira aliança para se fazer a nova aliança. A Escritura não é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Seria melhor colocar Antiga Aliança e Nova Aliança. Quando esse testamento só vai ser válido e a gente vai receber as promessas do testamento quando o testador morre. E aí ele diz exatamente isso. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. O que é que Cristo faz aqui? O sangue da nova aliança. E aí ele diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que o texto ele vai dizer é exatamente isso. Por isso a gente batiza por aspersão. Mas o que é o importante? O importante é que a gente nem deu tempo de estudar sobre o batismo em si, mas pelo menos isso deu uma visão geral a respeito de como é, que o que é importante são os elementos. A quantidade que a gente vai usar nesses elementos, ela indifere. Por que ela indifere? Porque isso são representações externas daquilo que aconteceu internamente. Eu posso me batizar. Não eu, mas uma outra pessoa me batizar. E ainda assim eu nunca nascer de novo. Me batizei porque eu gostei da igreja, porque eu gostei dos irmãos, achei muito bacana, tudo isso. É tudo muito legal. Você só apenas tomou um banho para aqueles que mergulharam. Aqueles que foram batizados com aspersão ou por efusão, só molharam a cabeça. Mais nada. Porque quem vai fazer uma obra no nosso coração é o próprio Deus. Por isso é uma lavagem do nosso coração por sangue e água. O sangue para que haja perdão dos pecados e a água é exatamente a representação do próprio Espírito de Deus. Quando eu for levantado e quando eu morrer, ele disse: rios de água viva fluirão do seu interior. Que rio é esse? Senão a vida do Espírito. Mas era necessário que o sangue viesse para que então esse rio pudesse fluir, ou seja, a vida do Espírito pudesse fluir de nós. E é isso que a gente faz: ceia e batismo, uma representação daquilo que acontece em nós, dentro de nós. Na próxima aula a gente caminha melhor e a gente trabalha mais com os... Pode falar. Como nós devemos viver? Pode ler.
Mas é exatamente isso, a gente não se fixar naquela ideia. Voltando, né, disse, por que eu sofri isso? Porque quando o meu pastor disse, olha, tu vai ter que fazer a profissão de fé, eu disse, não, sem problema. Porque uma profissão de fé é uma declaração daquilo que a igreja sustenta, não é problema. Ele disse, de onde tu foi batizado? Aí eu disse, eu sou da igreja com novidades. Deu sorte, porque eu também já não estou considerando muito essa igreja, o batismo dela. Eu disse, isso é um problema seu, não é um problema meu. Porque se ele dissesse que o meu batismo não valesse, eu disse, paciência, eu não vou entrar na igreja. Não vou, porque eu não vou me batizar de novo. Porque eu sei o que Deus fez no meu coração, e eu sei que é pela fé. Pode estar a doutrina mais errada do mundo, que eu possa estar vivendo, e eu disse, está consertado. Mas eu sei o que significa o meu batismo. Eu sei que eu nasci de novo, então isso é fundamental. Para mim, basta. Eu sei que existem algumas igrejas que a gente, como igreja presbiteriana, a gente já não aceita o batismo. Uma delas, claro, Igreja Católica. Beleza. Outras igrejas que entraram, Universal, Mundial, agora a Igreja do Véu foi colocada, por causa exatamente de um desvio de doutrina. E aí a gente fica olhando, aí se a gente for a ferro e fogo, eu sou assim, eu, Abraão. Vamos supor que ele decide vender uma dessas igrejas. Eu vou conversar com ele. Eu sei que algumas coisas na cabeça dele estão erradas, devido às nossas doutrinas. Mas eu vou querer saber quem é Cristo para ti. O teu batismo foi o quê? Cara, ele é tudo para a minha vida, Cristo. Foi Ele que me salvou. Eu vou batizar Ele por quê? Só por uma questão religiosa, eclesiástica, porque pela fé está batizado. Se ele não se opor a se batizar, eu até que batizo. Mas se ele disser, olha, a nossa igreja não aceita o teu batismo, tem dificuldade de te batizar? Se ele dissesse assim mesmo, olha, eu tenho dificuldade, o batismo é só um. Não tem problema não, tu vai fazer só a profissão de fé. Pronto, fecha para mim. Mas só se ele quiser eu passo. Mas eu no meu coração ainda sinto dó. Eu sinto e sinto muito. Porque é só um, amado, não são dois nem três. Adventista batiza, toda vez que tu desviar, tu batiza de novo. Oxe, que negócio é esse? O cara vai 10 vezes está batizando aqui. Pô, que isso? Mas isso é outra história. São interpretações, mas a Escritura é um só batismo, se é um só, acabou. É só um Deus, é só uma fé, acabou. Mas alguns batismos, tipo, eu tenho que conversar com essa pessoa para saber quem ela é, o que ela é. Se a conversa dela é diferente, entrou outra. Então vai ter que te batizar, irmão. Então eu vou te ensinar exatamente o que é o batismo. Para que então ele tome uma decisão verdadeira e consciente. Tá bom, já falei demais. Deus abençoe.